E é com alegria, na paz do Senhor, que eu cumprimento você e convido a vir juntamente comigo hoje para o programa Gratitude, um toque de fé. Porque nós teremos um quadro entrevistas com a escritora do Eu Escolhi Esperar, Patrícia Geiger. Também nós teremos a Palavra do Pastor com o pastor Getúlio Gromowski. E para finalizar, no último bloco, nós teremos um quadro sobre orquestra e coral da Igreja Assembleia de Deus. Então, vem comigo para o Gratitude. Programa Gratitude, um toque de fé, hoje em especial. Aliás, todos são especiais, né? Mas hoje eu estou aqui com a escritora Patrícia Geiger. Ela que é a escritora do Eu Escolhi Esperar, não é, Patrícia? A paz, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por estar conosco aqui no programa Gratitude, um toque de fé. Patrícia, conta um pouquinho pra gente da tua história. Conto. Então... Eu nasci num lar cristão, né, Cássio? Meus pais eles já eram convertidos, já eram cristãos. E desde pequenininho eu fui ensinada dentro dos caminhos de Deus, dentro do que a Bíblia espera para o jovem, para a criança, para uma pessoa, né? E os meus pais sempre me ensinaram o que era certo e o que era errado perante a Bíblia. E eu fui crescendo com isso, de quem é Deus para mim. E com uns 13 anos mais ou menos eu entendi quem que era Jesus para mim. Porque quando você nasce dentro da igreja, né, quando você nasce numa família de cristãos, você sempre entende muito bem quem é Deus, mas chega um momento na vida que você precisa, mas quem é Jesus para mim? Patrícia, e quem é Jesus hoje para você? Vamos começar nesse estágio, digamos assim, para depois nós entendermos qual é o ministério da Patrícia, que é muito lindo e é maravilhoso para os dias de hoje. Patrícia, quem é Deus? Quem é Jesus para você? Para mim, hoje Jesus é tudo, é a minha vida, a minha base, Eu não seria quem eu sou hoje se não fosse por Jesus. Eu não estaria aqui hoje falando com você se não fosse por Deus, por Jesus, pelo que Ele fez na minha vida, por ter morrido na cruz por mim, né, Cássia? Por ter me dado a vida em primeiro lugar. E tudo que eu tenho feito na minha vida, eu sempre tento louvar Ele, sempre tento dar louvor a Ele, né? Com certeza, é isso que nós devemos todos nós fazer, né? Porque Deus nos criou para nós louvarmos a Ele em adoração, em espírito e em verdade. Mas Patrícia, vamos comentar então um pouquinho agora sobre o seu trabalho ministerial, que é o de escrever, não é? Eu tenho aqui nas mãos um livro maravilhoso, ao qual ganhei de presente da Patrícia, que fala sobre o Eu Escolhi Esperar. Patrícia, como iniciou essa sua vocação, essa sua vontade, esse seu ministério de escrever? Porque é basicamente para jovem, né, Patrícia? Exatamente. Então, eu sempre gostei muito de ler, Cássia. Desde pequenininho eu lia muito, assim, muitos livros e eu comecei a gostar de escrever. Comecei a escrever contos, poesias, mas eu nunca publicava isso. E por gostar tanto de escrever, eu comecei a fazer a faculdade de letras. E quando eu estava fazendo a faculdade de letras, surgiu um convite para eu escrever para um blog chamado Não Morda Maçã, que foi onde eu comecei o meu ministério. Nesse blog eu escrevia um texto por semana e sempre eu tentava compartilhar alguma coisa que Deus colocava no meu coração, alguma coisa para abençoar as vidas das pessoas que estavam lendo. E eu fiquei mais ou menos uns 2 anos, foi quando surgiu o Ministério do Escolhi Esperar. Mas antes do Ministério Escolhi Esperar, que idade você tinha, Patrícia? Quando eu comecei a escrever eu tinha 20, 21, por aí, foi nessa época. Numa flor de idade, digamos assim, mas já com experiências com Deus para contar, né? Para compartilhar com as pessoas. Então, eu tinha acabado de sair de um namoro que pra mim me machucou muito, assim, né? O menino terminou comigo e aquilo tudo gerou uma sede muito grande em mim de buscar mais a Deus. Eu vi que a minha vida estava errada e que eu precisava consertar algumas coisas. E foi aí que eu comecei a ler a Bíblia de verdade, sabe? Essa coisa de, realmente, eu vou estudar a palavra de Deus, vou ver o que Deus quer para minha vida. Né? Dedicação. E aí Deus foi falando muitas coisas ao meu coração. E essas coisas que Ele ia falando, eu ia escrevendo num caderno. Foi essas coisas mais tarde desse caderno que eu transformei em textos, né? Patrícia, e fala um pouquinho então sobre o Eu Escolhi Esperar. Hoje você escreve basicamente para jovens ou talvez para aquela pessoa que tenha, entre aspas, ultrapassado a idade para isso, mas não tem idade, né, Patrícia? E você transmite, você compartilha o seu testemunho, a sua vivência para ajudar outros jovens com isso. O que é o Escolhi Esperar? O Escolhi Esperar, então, ele trata basicamente para os jovens, né, sobre essa fase que
que a gente está entrando na fase de começar a namorar, de começar a pensar em casamento, mas o que Deus espera de nós? Será que Deus espera, de acordo com os padrões do mundo, que você faça tudo o que tem direito, faça tudo o que quiser e depois você se case? Ou será que Deus quer que você leve uma vida correta, uma vida certa, uma vida que agrade a Ele? E a gente vive num mundo em que a sexualização está muito aberta, em que demais, né? Adolescentes com 12, 13, 14 anos estão aí já fazendo tudo. E o que isso está gerando na nossa geração? Uma geração que está, infelizmente, muito sexualizada. É tudo sexo nessa... A gente vê até crianças, né, com alguns ritmos musicais aí expondo totalmente a sua sexualidade, né? Eu creio que talvez seja por isso que a gente esteja vivendo num mundo onde tem muita pedofilia. Exatamente. Né? É muito triste isso, é muito triste. E é justamente isso que eu gosto de tratar. O que é o correto? Né? Será que o correto é você começar entrar no sexo tão novo, você realmente aguardar o tempo de Deus, a pessoa certa, o tempo certo? E o Escolha Esperar trata justamente sobre isso, né? Até mesmo a questão de ficar. Será que ficar é uma coisa legal? Será que ficar agrada a Deus? E por que escolher esperar? Não é só porque, vou escolher esperar porque meu pastor quer, ou porque a minha igreja quer. Mas tem que ser uma coisa de você. É o meu compromisso com Deus que me levou a tomar essa decisão. Porque, Patrícia, não é careta, né? Viver em santidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus, isso não é careta. É estar na vontade, no querer, no agir do Espírito Santo, porque ele só vai agir quando a gente buscar essa correção, buscar essa santidade em Cristo. Banalizado muito está o sexo, mas ele é parte fundamental do ser humano também para nós cristãos evangélicos. Né? E perante a Bíblia, o que eu acredito que Deus espera é dentro de um casamento. Então, a gente, no Escolha Esperar, a gente escreve sobre isso. As coisas devem ser feitas dentro de um casamento, é compromisso. Porque Deus não se agrada de relacionamento sem compromisso. E a partir do momento que você tem compromisso com alguém, e compromisso significa casamento, aí Deus permite. Né? Uhum. Patrícia, eu vejo aqui que você é graduada em letras, é professora de inglês e tradutora. Preciso muito de você. Também ministra em culto de jovens sobre os temas que escreve. E quais são os temas que você escreve? Além da sexualidade, além da santidade ao Senhor e o casamento. Eu escrevo muito, Cássia. Eu gosto muito de ministrar aos jovens sobre o que é ser cristão. O que é ser um jovem cristão. E eu gosto muito de um tema que é como ser luz. Como ser luz no mundo. Porque é muito fácil você ser luz dentro da igreja. Porque todo mundo é igual ali dentro, né? O jovem que é cristão, o jovem que participa de uma igreja, é muito fácil. Mas o difícil é ser luz lá fora. É ser luz onde o mundo está em trevas. E como que as atitudes que você tem, os seus pensamentos, as conversas, todas as coisas que te mostram que você é cristão. Você não precisa chegar falando, ai, gente, eu sou cristão. Não. Mas como que você mostra isso para o mundo? Em forma de atitude, né? Atitude, exatamente. Eu falo muito para os jovens sobre isso. E as nossas atitudes, elas refletem o nosso relacionamento com Deus. E tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que o mundo não vai ver o teu relacionamento com Jesus. Ele vai ver o quanto você se parece com Jesus. E acho que é isso que importa, o quanto você se parece com Jesus. Exatamente. Patrícia, você pode deixar para o pessoal aí qual é o teu blog, qual é o teu site, o site do Escolhi Esperar, para a pessoa que está em casa aí hoje poder acessar e te acompanhar, né? Talvez esteja aí buscando algo da parte do Senhor. Então, qual é o site e qual é o blog? Então, a gente tem o Ministério do Escolhi Esperar, que é euescolhiesperar.com. Lá a gente tem outros livros também que são vendidos, não só o meu, tem camisetas, tem vários artigos assim. E eu tenho meu blog pessoal que se chama Ideias no Forno, que é ideiasnoforno.blogspot.com. Com certeza. Repete para nós o blog. ideiasnoforno.blogspot.com. blogspot.com. Patrícia, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa Gratitude. Já está terminando, né? Um papo muito gostoso, muito legal e muito interessante. Mais uma vez, muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida. E as portas do Gratitude do canal GNTV estão abertas para você, Patrícia Geiger. Obrigada, Cássia, pelo convite. Obrigada, pessoal de casa. Vale a pena conferir os artigos que a gente tem no Escolha Esperar.
E o blog No Amor da Maçã também é muito legal para conhecer, que é onde eu iniciei o meu trabalho. E sigam a gente lá. Com certeza. O programa Gratitude volta depois dos comerciais.